A corda cortou sua pele muito antes de alguém ouvir seu grito. Maggie Doyle estava pendurada em um velho choupo à beira das planícies do Kansas. Seus pés descalços balançavam centímetros acima da grama amarela queimada. Seu corpo se retorcia fracamente sob o sol de verão. O calor pressionava seu peito até que cada respiração parecesse roubada. A corda estava amarrada errada, apertada demais, arrastando onde não tinha o direito de estar, rangendo a cada pequeno movimento. Suas mãos estavam dormentes. Sua garganta estava em carne viva. Sua visão ficou embaçada até que o céu parecesse branco em vez de azul. Ela tentou não chorar. Ela havia aprendido que chorar apenas tornava os homens mais cruéis. A corda esfregou novamente e a dor atravessou seu corpo como fogo. Ela finalmente se quebrou. Por favor, está esfregando contra isso. As palavras saíram rachadas, envergonhadas, desesperadas. Se você já teve um momento em que a dor roubou seu orgulho, você já sabe por que ela não conseguiu segurar. Caleb Hart ouviu sua voz antes de vê-la. Ele estava cavalgando próximo à cerca, perto do rio Cimarron. Ele tinha 48 anos. Desgastado pela poeira e pela perda, e o som parou seu cavalo no lugar. Não era um grito, não era um pedido de ajuda, era alguém implorando através de uma dor que não conseguia nomear em voz alta. Ele seguiu o som pela grama alta e congelou. Uma jovem mulher, 26 anos no máximo, pendurada, machucada, mal consciente, a corda mordendo sua cintura e coxas, retorcida de uma maneira que revirou seu estômago. Caleb não desviou o olhar. Ele não hesitou. Ele cortou a corda em um movimento limpo e a pegou antes que seu corpo caísse no chão. Ela desabou contra ele, tremendo tão forte que seus dentes batiam. Seu vestido estava rasgado. Sua pele estava marcada onde a corda havia queimado e esfregado em carne viva. Me desculpe, ela sussurrou, sem saber por que estava se desculpando. Caleb tirou seu casaco e o enrolou nela sem dizer uma palavra. Ele virou seu corpo ligeiramente, bloqueando-a da planície aberta, bloqueando-a da vergonha. Ele a carregou para a sombra, a deitou devagar e se ajoelhou para que seus olhos ficassem no nível dos dela. Não se mexa, ele disse. Você está segura agora. Sua respiração falhou. Segura não era uma palavra que alguém havia usado perto dela em anos. Enquanto ele examinava as marcas da corda, cuidadoso e profissional, ela estremeceu novamente, a dor ardendo forte. Por favor, ela sussurrou. A corda me machucou muito, pior que as queimaduras. Caleb parou. Sua mandíbula se contraiu. Não com desejo, com raiva, com contenção, com algo antigo e perigoso. Alguém havia feito isso de propósito. Alguém havia amarrado aquela corda para humilhar, para punir, para quebrá-la. À distância, poeira flutuava da estrada de volta para Dodge City. Em algum lugar lá fora, o homem que a colocou naquela árvore ainda respirava ar livre. Caleb enrolou o casaco mais apertado ao redor dela e se levantou. A cidade falaria. A cidade distorceria isso. A cidade se chocaria com mentiras. Mas a verdadeira questão era simples. Maggie sobreviveria ao que viria a seguir? Ou a verdade os destruiria antes que o amor tivesse uma chance de começar? Caleb não a levou direto para a cidade. Ele sabia melhor que isso. Dodge City tinha uma maneira de transformar dor em fofoca antes do pôr do sol. E Caleb sabia a diferença entre ajudar alguém e entregá-los a uma multidão. Em vez disso, ele guiou seu cavalo devagar ao longo da linha do riacho em direção ao canto distante de seu rancho, onde o celeiro se inclinava torto e o vento carregava mais verdade que vozes. Maggie mal ficou consciente em seus braços. Cada solavanco a fazia estremecer. As queimaduras da corda latejavam e os lugares onde ela havia esfregado a deixaram tremendo, incapaz de se firmar. Caleb a colocou dentro do celeiro, fechou a porta pela metade e puxou um balde limpo de água. Você está bem, ele disse. Vou consertar o que puder.
Ela acenou, não confiando em sua voz. Ele trabalhou com cuidado, sem pressa, sem olhar fixamente, apenas mãos que sabiam como tratar um animal ferido e uma mulher que havia sido tratada pior que um. Ele limpou as marcas da corda lentamente. Ele já tinha visto ferimentos antes, mas este veio com um tipo de crueldade que não sai com água. Ele usou uma pomada feita de sebo e ervas que sua falecida esposa lhe havia ensinado a guardar. Cheirava levemente a sálvia e fumaça. Meg cerrou os punhos quando a dor ardeu. Ainda dói, ela sussurrou, lá embaixo. Por favor, vai doer, Caleb disse, mas precisa de tempo. Essa palavra novamente. Tempo. Ela soltou uma respiração que estava prendendo há anos. Pela primeira vez, ninguém lhe disse para se apressar. Ninguém lhe disse para ficar quieta. Ninguém lhe disse que ela merecia isso. Lá fora, cascos passaram na estrada de terra. Vozes flutuaram perto. Caleb ficou tenso. Ele puxou um cobertor sobre seus ombros e saiu. 2 homens estavam perto da cerca, fingindo não olhar. Está tudo bem aí, Hart? Um perguntou com um sorriso que sabia demais. Tudo, Caleb disse. Eles olharam para a porta do celeiro. Um deles sorriu com malícia. Quando partiram, o estrago estava feito. De volta para dentro, Meg viu a mudança em seu rosto. Eles me viram, ela disse baixinho. Eles não viram nada, ele respondeu, mas ele sabia que a cidade preencheria os espaços de qualquer maneira antes do sol se pôr. Caleb enviou um peão de rancho com um bilhete para Amos Red. Sem drama, apenas um pedido por um delegado que não estava à venda. Mais tarde, quando ele cavalgou para Dodge City em busca de bandagens, ele sentiu olhos o seguindo. Um sussurro passou atrás de suas costas. Alguém riu. Alguém mais repetiu uma palavra que não entendia, mas gostava do som. Quando Caleb voltou, Meg estava sentada, bem envolta, encarando a porta como se ela pudesse abrir e engoli-la inteira. Eles estão falando, ela disse. Deixe-os, ele respondeu. Ela engoliu em seco. Ele não vai deixar isso passar. Caleb encontrou seus olhos. Então eu também não. Lá fora, o sol mergulhou baixo. Em algum lugar entre o celeiro e a cidade, uma mentira já estava correndo mais rápido que a verdade. E a questão não era mais se Dodge City acreditaria em Meg. Era quem a alcançaria primeiro quando a história finalmente batesse à porta. Caleb sentiu Dodge City observando-o antes mesmo de ver a rua. Os olhares vieram primeiro, depois os sussurros, depois os sorrisos que fingiam ser amigáveis. Mas não eram. Na metade da manhã, todos pareciam saber que ele tinha uma jovem mulher em seu rancho. Todos achavam que sabiam por quê. Meg ficou dentro do celeiro, sentada em uma caixa, envolta em um cobertor que ainda cheirava a mar e couro. Cada som a fazia estremecer, um cavalo bufando, uma porta rangendo, passos na terra. Ele está vindo, ela disse suavemente, sem levantar os olhos. Caleb não perguntou quem. Ele já sabia. Wade Doyle tinha uma maneira de aparecer quando sentia cheiro de medo ou lucro, às vezes ambos. Ao meio-dia, um cavaleiro apareceu na linha da cerca, depois outro. A poeira subiu devagar e deliberadamente, como um aviso. Wade desmontou com um sorriso que nunca havia significado bondade em sua vida. Aí está você, Hart, ele disse alto o suficiente para qualquer um passando a ouvir. A cidade está dizendo que você pegou algo que não pertence a você. Caleb saiu do celeiro e fechou a porta atrás de si. Sua mão direita descansou facilmente perto de seu cinto, onde o velho Colt pendia abaixo. Não era uma ameaça, apenas um lembrete. Ela está descansando, ele disse. Wade riu, não divertido, não surpreso. Coisa engraçada, Wade continuou. A cidade já está chocada. As pessoas dizem que a ouviram implorando e estão preenchendo os espaços em branco do jeito que sempre fazem. Caleb deu um passo mais perto. Diga o nome dela novamente. Wade levantou as mãos como se estivesse acalmando um cavalo assustado.
Calma agora. Estou apenas aqui para levar minha cunhada para casa. Ele disse. É doce, mas seus olhos eram os mesmos olhos que a haviam colocado naquela árvore. Meg ouviu cada palavra através das tábuas finas. Seu estômago revirou. Casa nunca havia sido casa. Ela se levantou, dor e tudo, e abriu a porta do celeiro. Não vou a lugar nenhum com você, ela disse. Os homens ao longo da cerca se mexeram. Isso era melhor que um jogo de cartas. Wade a encarou, depois sorriu mais largo. Você vê isso, rapazes? Ele disse. Ela está confusa. Tem ouvido mentiras. Caleb não levantou a voz. Ela fica. Os homens de Wade mexeram suas botas na terra, esperando Caleb piscar primeiro. Wade não alcançou uma arma. Ele queria uma multidão mais do que queria uma briga. Wade se aproximou. Perto demais. Ponha uma mão nela, Caleb disse firme como pedra, e você não vai usá-la de novo. Foi quando Wade o empurrou com força. Caleb tropeçou uma vez, depois voltou balançando. O soco acertou limpo. O som ecoou do celeiro como um tiro de arma. Homens gritaram. Alguém aplaudiu. Alguém correu em direção à cidade. Meg cobriu a boca. Não por medo, por outra coisa. Por ver alguém ficar entre ela e o mundo sem pedir nada em troca. Wade bateu na terra, limpou o sangue do lábio e riu novamente. Isso não acabou. Ele disse. A cidade já escolheu no que acredita. Ele montou e partiu, deixando poeira e promessas para trás. Caleb se virou para Meg. Você está bem? Ele perguntou. Ela acenou, embora suas mãos ainda tremessem. Se você está gostando desta história, reserve um segundo para se inscrever para não perder o que vem a seguir. Ajuda mais do que você pensa. E enquanto você está ouvindo, sirva-se de uma xícara de chá, fique confortável e me diga algo. Que horas são onde você está e de onde você está ouvindo? Porque o próximo movimento não ia ser feito no celeiro, ia ser feito na cidade onde mentiras viajam mais rápido que a verdade. E Wade Doyle estava prestes a levar essa briga para onde ninguém poderia sair limpo. Caleb não dormiu muito naquela noite. Depois que Wade partiu, o rancho ficou quieto daquele jeito inquieto, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Meg sentou-se em um fardo de feno, cobertor puxado apertado, encarando a porta do celeiro como se ela pudesse abrir sozinha. Eles voltarão, ela disse. Caleb acenou. Não aqui. Ele selou ao primeiro raio de luz e cavalgou para Dodge City com poeira em suas botas e propósito em seus olhos. Ele não foi ao salão. Ele não foi à igreja. Ele foi ao único lugar na cidade onde homens barulhentos de repente ficam quietos. O pequeno escritório ao lado da cadeia onde o juiz de paz guardava seus livros. Dentro, um velho levantou os olhos de uma pilha de papéis e semicerrou os olhos. Caleb Hart, ele disse, você está cedo ou atrasado. Depende de quem está contando. Nome é Amos Red, o homem acrescentou. Sente-se antes de quebrar algo. Caleb não sentou. Aquela menina, Amos disse, as pessoas estão dizendo todo tipo de coisas tolas. As pessoas não estavam lá. Caleb respondeu. Você quer a verdade, vai pegá-la da única pessoa que a viveu. Eu enterrei gente boa demais, porque as pessoas olharam para o outro lado, não de novo. Amos se recostou, ruminando aquilo. Você vai trazer ela para a cidade? Ele perguntou. Porque se você fizer, é melhor estar pronto. Este lugar adora uma história limpa e a verdade geralmente é enlameada. A boca de Caleb se apertou. Então, eu trarei lama. Ele deixou o escritório com um plano simples. Conseguir um delegado. Conseguir uma declaração. Colocá-la no papel antes que Wade pudesse distorcê-la novamente. Na rua lá fora, duas mulheres pausaram suas compras e encararam como se Caleb tivesse crescido chifres. Um homem tocou seu chapéu e sorriu com malícia. Alguém sussurrou aquela palavra novamente, a que eles haviam transformado em piada. Caleb os ignorou. Então ele viu Wade.
Wade estava do outro lado da rua, encostado tranquilamente em um poste como se possuísse a cidade e tudo nela. Ao lado dele estava um estranho bem vestido com um sorriso plano e botas polidas. Não um peão de rancho, não um fazendeiro, um homem de papel, do tipo que trabalha para especuladores de ferrovias e chama isso de vida honesta. Wade viu Caleb e levantou o queixo. Ele não veio. Ele não precisava. Ele apenas se certificou de que Caleb viu com quem ele estava. Então Wade virou e entrou no escritório do hotel. O tipo de lugar onde escrituras e assinaturas mudam de mãos rapidamente. O estômago de Caleb afundou. Terra, direitos sobre água, uma venda. Era disso que isso sempre se tratara. Meg não era uma pessoa para Wade. Ela era uma chave. Caleb caminhou direto de volta para Amos Red e empurrou a porta com tanta força que as dobradiças gemeram. Você tem um delegado que pode cavalgar, ele disse. Agora mesmo. Amos piscou uma vez, depois lentamente alcançou seu chapéu. Me diga uma coisa, Hart, ele disse. Isso é sobre salvar aquela garota? Ou é sobre começar uma guerra na minha cidade? Não preciso de uma guerra. Preciso de uma linha que homens como ele não possam mais cruzar. Caleb não piscou. É sobre parar Wade antes que ele roube a vida dela no papel, do mesmo jeito que tentou roubar com uma corda. E lá fora, a porta do hotel se fechou atrás de Wade, como uma armadilha se fechando. E Caleb percebeu que eles já poderiam estar tarde demais para parar o que quer que Wade estivesse assinando lá dentro. Caleb e Amos Red chegaram ao escritório do hotel bem quando a tinta estava secando. Wade estava perto da mesa com aquele mesmo sorriso convencido, como se o mundo lhe devesse uma recompensa por ser cruel. O estranho bem vestido enrolou um documento e o enfiou em um tubo de couro. Tarde demais, Wade disse. Direitos sobre água, linhas de parcela, tudo legal. Amos não discutiu o papel. Ele discutiu o homem segurando a caneta. Amos se adiantou, calmo como uma manhã de domingo. Legal nem sempre significa certo, ele disse. E agora estou interessado em como você conseguiu uma jovem mulher amarrada a uma árvore em sua terra. O sorriso de Wade tremeu. Isso é assunto de família, ele estralou. A voz de Caleb permaneceu baixa. Deixou de ser assunto de família quando você colocou uma corda nela. Wade riu. Então ele se aproximou como se estivesse compartilhando um segredo. Você traz ela para a cidade, Hart. Eles vão mastigá-la, vão chamá-la de nomes. Vão fazê-la repetir o que aconteceu em voz alta na frente de homens que não merecem ouvir. Amos olhou para Caleb. Onde ela está? Segura, Caleb disse. Mas ela precisa falar por si mesma, em seus próprios termos. Eles cavalgaram de volta ao rancho, com um delegado atrás deles, e uma verdade dura em seus bolsos. Papel poderia ser combatido com papel, mas Wade já havia ensinado a todos o quão feio ele poderia ficar quando se sentia encurralado. Maggie ouviu enquanto Caleb explicava devagar e claramente, como se estivesse lendo uma previsão do tempo. Eles tentaram assinar sua vida, ele disse, mas eles não podem assinar o que não possuem. Seus olhos encheram, mas ela não desviou o olhar desta vez. Estou cansada de me esconder, ela sussurrou. Caleb acenou uma vez. Então não vamos nos esconder. Eles esperaram 2 dias. Apenas o suficiente para ela sentar em uma cela sem morder seu orgulho. Então Maggie cavalgou para Dodge City com Caleb ao seu lado e o delegado atrás deles. Não como um rumor, não como um escândalo, como uma pessoa. Amos tomou sua declaração em uma pequena sala com a porta meio fechada. Ele manteve sua voz gentil. Ele a deixou pausar e a deixou respirar. E quando ela disse... Ele amarrou aquela corda para me machucar, me envergonhar, para me forçar. Amos não vacilou. O delegado não sorriu com malícia. Caleb não falou. Ele apenas ficou naquele dia,
Nem todos mudaram. Alguns nunca mudam, mas alguns mudaram. A lojista baixou os olhos, sem ousar encontrar os de Meg. O Boca Grande do lado de fora do salão de repente achou sua bebida mais interessante. Não era muito, mas era um começo. Wade ainda tentou lutar contra isso, mas a cidade finalmente tinha algo mais forte que fofoca. Tinha a verdade no papel e uma mulher corajosa o suficiente para assinar seu próprio nome. Mais tarde, de volta ao rancho, Meg ficou sob a mesma árvore de choupo, tocou a casca e respirou fundo, como se estivesse recuperando sua vida um pedaço de cada vez. Aqui está a lição que perdura. Você não pode controlar o que as pessoas dizem sobre você, mas pode controlar o que você aceita. Homens de verdade se levantaram naquela época. Alguns ainda fazem hoje. Então, deixe-me perguntar. Se você fosse Meg, teria cavalgado para a cidade e enfrentado os sussurros? Ou teria ficado escondida e permanecido segura? E se você fosse Caleb, teria arriscado seu nome para proteger alguém que a cidade já havia julgado? Se esta história te tocou, curta e se inscreva, porque mais histórias como esta estão vindo, e eu não quero que você perca a próxima.